que Ele é, o que você vem buscar e como recebê-lo. Agora, há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. É o parágrafo 27 da mensagem Que é o Espírito Santo, pregada pelo profeta, né? E ele nos deixa esta afirmação tremenda: há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Nós lemos na Escritura que Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E ele foi o primeiro homem a morrer pelo nome de Jesus. E pastor Joaquim Gonçalves, né, sempre lembrava, engraçado que ninguém nunca morreu pelo nome da Trindade. Todos os que morreram, morreram pelo nome de Jesus. Que bem-aventurança, não é? Mas aquele homem levando as pedradas ali, morrendo, ele foi capaz de perdoar quem o estava apedrejando. Aí que está a diferença entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele é capaz de perdoar. Ele é capaz de orar até pelos que fazem mal a ele. Vamos extrair isto da Escritura e situá-lo exatamente na Escritura. Há um cristão que só professa ser um cristão. Porém, se o tal não tem sido cheio do Espírito Santo, ele apenas está em processo de ser um cristão. Porém, Deus ainda não lhe tem dado o Espírito Santo. E ele ainda não tem chegado à meta com Deus. Todo cristão tem que ter uma meta, um objetivo, um alvo. E este alvo é ser cheio com o Espírito Santo. Caso contrário, você pode professar crer, você pode dizer que crê, mas você ainda não tem chegado à meta com Deus. Qual é a meta? Ser cheio com o Espírito Santo. Agora vem, a circuncisão é um tipo do Espírito Santo. A circuncisão é tirar o excedente, tirar aquilo que está excedendo. A circuncisão foi estabelecida em Gênesis 17, verso 10. Quando Deus disse, a Abraão, então dali para frente estava estabelecido a circuncisão, e o profeta mostrou que a circuncisão foi um sinal para Abraão de que Deus havia aceitado a sua fé. O profeta, nesta mensagem que estamos estudando de manhã, Israel e a igreja, terceira parte, mostra a circuncisão como algo tão importante naquele tempo, que no parágrafo 42, o profeta diz assim: agora descobrimos que Moisés ficou todo ocupado com seu trabalho clerical e ele esqueceu de algo. A coisa mais fundamental que ele deveria ter feito, ele esqueceu. Ele estava levando
bem na véspera da libertação, ele estava levando seu filho para o Egito, incircunciso. E Zípora, reticências, Deus o teria matado. Moisés, né, estava ocupado com boas coisas, era com o seu trabalho clerical, mas ele estava esquecendo de algo fundamental. Irmão e irmã, deixa o Espírito Santo te chamar a atenção agora. Você não está esquecendo de algo? Você não está esquecendo de algo? Às vezes você está esquecendo de algo que é tão fundamental, como era a circuncisão lá. O profeta chegou a usar a expressão, né? Deus teria matado a Moisés por aquilo. Mas então, Zípora, a esposa de Moisés, circuncidou a criança, vem? Então, a ira de Deus foi afastada. Mas é só para nós entendermos a importância de cumprir exatamente o que Deus pede para nós fazermos. Não esquecer o principal, não esquecer aquilo que é fundamental. Nós ouvimos hoje no companheirismo e lemos aqui, né, o profeta dizendo na mensagem, escutando a sua voz. E o profeta diz, você, pastor, não vá se ocupar tanto que você não possa parar e ouvir a voz de Deus. É claro, nós ampliamos, né? Você jovem, você moça, você rapaz, você irmão, você irmã, não vá se ocupar tanto e esquecer o principal. Esquecer aquilo que é fundamental para a nossa fé. A circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Deus deu a Abraão o sinal da circuncisão depois que ele havia aceitado a Deus. Vem, a circuncisão foi um sinal. Todos os filhos e sua semente depois dele deveriam ter este sinal em sua carne, porque isto era uma distinção. Este sinal da circuncisão era para separá-los de todos os demais povos. E é isto que Deus usa hoje. O sinal da circuncisão no coração. O Espírito Santo faz com que a igreja de Deus seja uma igreja separada de todos os demais crentes. Deixe-me falar com um homem por 2 minutos e lhes direi se tem recebido ou não o Espírito Santo. O profeta tinha, né, esse discernimento. E se tem uma coisa que precisa estar aguçado em nós, é o discernimento. Discernimento de espírito. Discernimento, como ouvimos aqui, acredito que foi o pastor Marconi que tenha lido o irmão Brana dizendo, discernimento daquilo que você vê, discernimento daquilo que você ouve. O profeta sabia conversar com uma pessoa e dizer se ela tinha ou não o Espírito Santo. Não um julgamento leviano, só porque aquela pessoa fez isso comigo, não tem o Espírito Santo. Não é isso, não. Mas o irmão Brana sabia realmente dizer se a pessoa tinha ou não o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando um cristão está cheio do Espírito Santo, todos veem, todos percebem. É nítido. Pedro quis esconder a sua identidade, aquilo que ele era. E perguntaram lá para eles, escuta, Pedro, você esteve com aquele Jesus, não esteve? Ele falou, não estive não tem, em outras palavras, não tem nada a ver com... Perguntaram de novo, Pedro, você não esteve com aquele Jesus, não? Aí teve um lá que falou assim, eu acho que ele esteve sim, a fala dele está denunciando.
A sua fala, o seu comportamento, o seu andar, o seu vestir, está denunciando que você tem sim o Espírito Santo. Você andar com estes livros no coração, entrar aqui dentro abraçado com isso, não só nas suas mãos, mas isso aqui já desceu para a sua alma, está falando para o mundo: eu recebi sim o batismo com o Espírito Santo. Eu não sou o que eu devo ser, eu não sou o que eu quero ser, mas tem uma coisa: já não sou quem era antes, eu nasci de novo. Eu mudei o comportamento, eu mudei as atitudes, eu mudei os gostos. É nítido, todos percebem quando um homem recebe o Espírito Santo. Você quer ver? Nós ouvimos isso aqui também hoje de manhã, que se você está sob a influência do Espírito Santo, você expõe o sinal, quer dizer, você gosta de mostrar para as pessoas, você mostra às pessoas que você tem realmente. Mensagem ou sinal, parágrafo 69. Veja, muitas pessoas querem ser cristãs e elas gostam de fazê-lo secretamente, de modo que ninguém saiba que são cristãs. As pessoas com quem andam, algumas pensam: bem, agora veja, eu quero ser cristão, mas não quero que o fulano de tal saiba disso, está vendo? Isso não é cristianismo. O cristianismo tem de mostrar o seu sinal. Veja, publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas na igreja. Ô irmão Brano, então tem problema dentro da igreja? Tem. Quando se apresentam os problemas na igreja, em todas as partes, vem, o cristianismo tem que mostrar isso. Agora, irmãos, quem pode nos impedir de viver o cristianismo, senão nós mesmos? Nenhum inimigo te tira da palavra, nenhum homem te tira da palavra, nenhum homem te impede de viver uma vida cristã, nem ninguém. Quando a pessoa realmente está cheia do Espírito Santo, ninguém impede ela de viver uma vida cristã. Mas tem um que te atrapalha, tem um que me atrapalha. O irmão Brana diz: sou eu mesmo. É o maior inimigo que eu tenho. É o que pode me atrapalhar. Está aí, diante do seu espelho, quem pode te atrapalhar a realmente viver uma vida cristã. Irmãos, o irmão Brana falando quando perdeu sua esposa, perdeu sua filha, perdeu seu pai, né? O profeta não falou assim, ó, tinha muito de demônio dentro de mim que tinha que ser tirado. O irmão Brana não falou isso não. Quando isso aconteceu, o profeta não falou assim, ó, tinha muito espírito errado dentro de mim que tinha que ser tirado. O irmão Brana não falou isso não. Quando isso aconteceu, o profeta falou assim, tinha muito de Brana que tinha que ser tirado. Sabe o que está nos atrapalhando? Nós mesmos. O nosso eu de fora, porque nós temos, né, os dois homens, o de fora e o de dentro, e eles ficam puxando a corda, diz o irmão Brana, numa competição terrível, um contra o outro. Qual você está alimentando mais? Não, tem muito de mim ainda que tem que ser espremido, tem que ser circuncidado, tem que ser tirado, tem que ser cortado.
E graças a Deus que o Espírito Santo está tratando conosco, como ouvimos, não é? O pastor Joaquim dizer aí agora, Deus ainda está tratando conosco, Deus ainda está falando conosco, Deus ainda está nos corrigindo. Coisa mais triste é quando Deus não tratar mais com você. Você erra não querendo errar e o seu coração dói. E isso é Deus tratando com você. Agora você quer ver triste é quando você erra e não está mais nem aí com nada. Mas que coisa boa é quando o seu coração dói e gera nele uma tristeza. A Bíblia diz que esta tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. E graças a Deus, porque Deus ainda está tratando com você, não é? Deus ainda está te chamando, volte para a fila, volte para a comunhão, é o Espírito Santo falando com você, é o Espírito Santo tratando com você. Mas sempre resistis ao Espírito Santo. Estevão estava pregando ali para eles e falando isso, não é? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Mas veja, cada homem ou mulher que é cheio do Espírito Santo está